Eu vou começar fazendo, né? Eu sou Camila Sanson, a Tatiana já falou, eu sou servidora do DE, né? Eu vou apresentar um pouco, sobre o trabalho, vou tentar fazer uma síntese do trabalho de mercado relevante de vídeo sob demanda para vocês. É, Primeiramente, como a Tatiana já falou também, o documento de trabalho ele não é necessariamente uma opinião do CAD. Então, essa opinião é exclusiva responsabilidade dos autores. Então, o que eu falar aqui e o que está no documento não necessariamente é uma posição que o CAD vai vir a adotar no futuro. Sobre o trabalho em si, passando para a apresentação do documento de trabalho em si, nos últimos anos, a forma como nós consumimos o audiovisual, ele mudou radicalmente. A forma mudou e hoje algumas plataformas elas nos permitem consumir esse conteúdo audiovisual a qualquer hora, em qualquer lugar. E isso transformou a indústria do entretenimento e do audiovisual. Essa transformação ela levantou uma questão crucial para a defesa da concorrência, que seria se essa nova forma de consumo ela seria uma substituta para essas formas tradicionais de consumo, como a TV aberta e a TV paga. E essa pergunta ela seria fundamental para definir os limites do mercado relevante e avaliar a concorrência entre as diferentes plataformas. A definição do mercado relevante ela é importante para análise antitrust e em mercados digitais, como também já foi destacado no documento, como o VOD, por exemplo, essa definição ela pode ser complexa. E o documento de trabalho ele buscou na literatura e nos julgados das autoridades de concorrência como tem sido feita essa delimitação. Já dando um spoiler sobre o documento, sobre a apresentação, a literatura e as autoridades de defesa da concorrência, incluindo o CAD, eles têm debatido intensamente essa questão da delimitação do mercado relevante no setor de VOD. E existem diferentes abordagens. O CAD, como um órgão regulador da concorrência no Brasil, tem adotado uma postura atenta em relação ao mercado de VOD. E isso tem sido analisado em fusões e aquisições do setor, e buscando garantir que a concorrência seja preservada e que os consumidores sejam beneficiados. O CAD, assim como as outras autoridades de concorrência no mundo inteiro, tem enfrentado esse desafio de acompanhar a evolução e adaptar suas ferramentas de análise para um mercado que está em constante mudança. Bom, esses são os conteúdos que eu vou apresentar aqui para vocês. É basicamente uma passagem sobre pelo índice do documento. Nós vamos discutir os modelos de negócio, o mercado global e brasileiro, as experiências de delimitação de mercado relevante. Apesar de comumente o streaming de vídeo e o vídeo sob demanda eles serem tratados como sinônimos, há algumas diferenças que foram consideradas no trabalho. O streaming de vídeo, ele é um serviço que ele possibilita a transmissão de arquivos audiovisuais instantaneamente. Já o vídeo sob demanda, ele tem como característica a não linearidade. Por exemplo, quando você assiste às Olimpíadas ao vivo em uma plataforma de internet, isso é um streaming, mas não é um VOD, porque não é um consumo sob demanda. Pode puxar E aí, o por Conselho favor. Superior de Cinema, ele já apontou algumas das principais características do vídeo sob demanda que seria um serviço de comunicação de conteúdos audiovisuais, organizado em catálogo, ofertado ao público em geral ou assinantes de uma maneira não linear, por meio de redes de comunicação eletrônicas, dedicadas ou não, e com uma finalidade comercial, sendo remunerado diretamente pelo usuário, por meio de compras, compras avulsas ou assinatura, ou por a venda do espaço publicitário. E isso implicaria uma responsabilidade editorial do provedor referente à seleção, organização e exposição dos conteúdos nos catálogos. O estudo, ele considera que existem vários modelos de negócio no mercado de VOD, sendo esses os mais comumente usados, que seriam o vídeo sob demanda por subscrição, que seria o SVOD, que um valor fixo ele é pago, ele garante acesso a um catálogo completo de títulos. E o conteúdo ele pode ser assistido no momento que for mais conveniente. Nós temos também o vídeo sob demanda transacional, que seria o TVOD, no qual o cliente paga por um título para acessá-lo por um tempo determinado. Também o vídeo sob demanda gratuito, no qual o cliente só precisa se cadastrar e quando inclui um conteúdo publicitário, ele é chamado de vídeo sob demanda baseado em publicidade, que seria o AVOD, e também o vídeo sob demanda por validação, ou TV Everywhere, que seria VVOD, que o direito de acesso ao serviço online está condicionado a uma assinatura de uma TV paga linear. E
você pode consumir esse conteúdo após a exibição na grade da programação original. Nós temos aqui no mercado global de VOD, em 2022, o estatista apontou que o modelo de negócio com maior faturamento em receita média por usuário, ele seria o SVOD, seguido pelo modelo por publicidade, que seria o AVOD. Ainda no mercado mundial, conforme informações também do Statista de 2022, os maiores players em termos globais seriam Netflix, com 16%, Amazon Prime Video, com 13%, e Disney Plus, com 13% também. E o que também chama atenção é que os outros que não são os 10 maiores, as 10 maiores companhias em termos de participação no mercado, detêm em conjunto 23% do market share mundial. No mercado brasileiro, também dados de estatistas de 2022, nós temos que o modelo de negócio com maior faturamento por usuário também é o vídeo sob demanda por assinatura, o SVOD. Também em relação ao mercado brasileiro, considerando os dados do estatistas de 2022, a Netflix com 12% seria o maior player, seguido de HBO Max com 11%, e o terceiro lugar seria dividido por Pluto TV, Star Plus e Amazon Prime Video, com 9%. E assim como no mercado global, também o market share das companhias que não são detém 10 maiores companhias que detêm o mercado, também detém em conjunto 22% no market share brasileiro. Com relação à audiência no Brasil, a gente tem esse informe do Cantar Ibope de abril de 2024, que mostra que o VOD, juntamente com o streaming, apresentou aproximadamente 29,4% do share da audiência familiar, enquanto a TV paga e a TV aberta juntas apresentaram cerca de 70,6%. Sobre a definição de mercados relevantes em mercados digitais, de uma forma geral, o estudo visitou um pouco a da literatura e também das autoridades de concorrência, e a pergunta seria por que é um desafio tão complexo? Por que seria tão complicado delimitar esse mercado relevante? Também pela natureza multifacetada, uma vez que as plataformas digitais, elas muitas vezes atuam em múltiplos mercados, como de conteúdo, publicidade e dados. Outra questão seria da interdependência, porque os diferentes lados do mercado, eles estão interligados, tornando difícil delimitar cada um deles. Também é considerada uma evolução rápida, porque a tecnologia e os modelos de negócio estão em constante evolução, o que dificulta a aplicação dos conceitos tradicionais de mercado. E também se leva em consideração o efeito de rede, que a atração dos novos usuários para as plataformas, ela pode gerar um efeito em rede, tornando mais difícil a entrada dos novos competidores. Ainda sobre a definição do mercado relevante em plataformas digitais, foram detectadas algumas abordagens mais comuns para definir esse mercado, que seria a questão do mercado bilateral em algumas plataformas, como de cartão de crédito. Seria suficiente definir um único mercado que abrange ambos os lados. Também a literatura destaca aqui também alguns mercados separados. Em outras plataformas, como a de TV, pode ser necessário definir mercados separados para cada lado, como telespectadores e anunciantes. Também é levado em consideração a análise da substituibilidade entre os produtos e serviços, que ela seria fundamental para definir os limites do mercado. E também se leva em consideração os efeitos de rede, que também podem influenciar na definição do mercado, ou tornando ele mais amplo ou mais restrito. Em resumo, a definição do mercado nas plataformas digitais é um desafio complexo e ele exige uma análise cuidadosa e multidisciplinar. Tanto as autoridades da concorrência quanto a literatura apontam que se devem desenvolver novas ferramentas e metodologias para lidar com essa complexidade e garantir a proteção da concorrência nesses mercados inovadores. Especificamente sobre o mercado de VOD, o estudo aponta que algumas conclusões da literatura. Eu fiz uma síntese aqui para apresentar aqui para vocês hoje. Seria das mais apontadas seria uma substituição gradual, que alguns estudos eles indicam uma tendência sobre a substituição gradual da TV paga pelo VOD, especialmente em relação a alguns conteúdos específicos, como os filmes e séries. Também é apontada uma complementariedade, em alguns casos o VOD e a TV paga eles podem ser complementares, com os consumidores usando ambos os serviços para diferentes tipos de conteúdo.
Também já foi feito estudo sobre o impacto no mercado e foi concluído que a entrada do VOD no mercado tem levado a algumas mudanças significativas na indústria da TV, com a redução do número de assinantes da TV paga e a necessidade de adaptação das empresas tradicionais. Sobre a delimitação do mercado relevante, é, os estudos chegam à conclusão de que ela é complexa e muitos estudos entendem que não há um consenso entre os pesquisadores e as autoridades de concorrência de como fazer. Também são apontados alguns fatores que influenciam a substituição do VOD da TV paga pelo VOD, no caso, que seria o conteúdo, que a sobreposição de conteúdo entre VOD e TV paga influenciaria na escolha do consumidor, a tecnologia, a disponibilidade de internet de alta velocidade e os dispositivos compatíveis, que ele impulsionaria o crescimento do VOD, o preço, a relação de preço entre os serviços de voz e TV paga também seria um fator determinante. E também as preferências do consumidor, que as preferências individuais dos consumidores em relação ao tipo de conteúdo, conveniência e interatividade, elas também influenciariam essa escolha. Também foi feito um estudo sobre os casos que as autoridades estrangeiras decidiram, casos que envolveram VOD, e eu fiz também uma síntese para apresentar aqui. Uma questão seria em relação à substituição versus a complementariedade. Uma parte das autoridades já reconheceu o VOD e TV paga, que seriam, em certa medida, substitutos, especialmente para alguns determinados tipos de conteúdo. No entanto, também há um reconhecimento de que esses serviços eles podem ser complementares em outros aspectos. Com relação à evolução do mercado. As autoridades elas reconhecem que o mercado de vídeo está em constante evolução e que a definição do mercado relevante ele pode precisar ser ajustada ao longo do tempo. Sobre a definição do mercado relevante, também se conclui que há uma grande divergência entre as autoridades. E também destacam alguns fatores que influenciam essa definição, que seriam a tecnologia de distribuição, que é a forma como o conteúdo é distribuído, o tipo de conteúdo, as preferências dos consumidores e também os efeitos de rede, que eles podem influenciar na definição do mercado, especialmente nas plataformas digitais, como já dito. Eu separei aqui algumas autoridades que já abordaram essa questão do VOD. Por exemplo, a ACM da Holanda considera que as plataformas de vídeo online, como mercado sem transações, com diferentes lados do mercado, usuários, anunciantes, produtores. Já a Comissão Europeia adotou uma posição mais flexível, deixou em aberto a definição do mercado relevante em alguns casos, considerando fatores como a tecnologia de distribuição e o tipo de conteúdo. O DOJ dos Estados Unidos também já considerou que VOD e TV paga competem no mesmo mercado, mas também, nesse mesmo caso, reconheceu que podem existir alguns segmentos de mercados específicos. O FCC também nos Estados Unidos também já reconheceu um potencial competitivo do VOD em relação à TV paga, mas também já considerou que no curto prazo a TV paga ainda mantém uma posição dominante. Também outras autoridades, como o Reino Unido, Índia, México, Argentina, Chile, também apresentam posições variadas, com algumas tendendo a considerar VOD e TV paga como mercados separados e outras com os mercados mais integrados. Sobre o CAD, a posição do CAD em casos envolvendo o mercado relevante, o CAD já decidiu algumas questões sobre VOD. Em 2013, a gente teve atos de concentração do Google e Vevo, que a gente teve a classificação de exibição de conteúdo via web como plataforma de dois lados, e a definição de mercado relevante ela foi deixada em aberto. Em 2016, a gente teve Comcast e DreamWorks, que a gente teve um mercado de distribuição de filmes para cinema que ele foi segregado das demais janelas de exibição, e os serviços de OTT eles foram reconhecidos, mas sem uma definição clara de mercado. Em 2017 e 2018, teve os casos AT&T, Time Warner e Disney e Fox, que também teve um reconhecimento de uma pressão competitiva do VOD sobre a TV paga, mas foi mantida a separação entre os mercados relevantes. Em 2022, teve o caso Discovery e AT&T, que teve essa reafirmação da separação entre VOD e TV paga. Também foi destacada uma pressão competitiva do streaming.
e aconteceu uma segmentação do gênero, mas depois ela foi desconsiderada porque não era dispensável no caso específico. Em agosto de 2023, teve o caso da Buena Vista e Globo Comunicações, e teve uma distinção entre os conteúdos lineares de TV e não lineares do VOD, e a autonomia do usuário foi considerada como um critério de segmentação. Mais recentemente, em setembro de 23, a gente teve autos de concentração Simba, que seria SBT, Record e Rede TV, que seria uma primeira consideração de um cenário alternativo de mercado relevante, incluindo uma competição entre SEAC, que seria a TV paga, e o OTT. E desses casos, a gente pode concluir que o CAD ele tem acompanhado de forma atenta essa evolução do mercado audiovisual e também a crescente importância desses serviços novos no mercado. A definição do mercado relevante é um desafio constante, dada essa dinâmica e a complexidade do setor. E a análise do caso, ela tem se mostrado cada vez mais sofisticada, considerando essa pressão competitiva e a inclusão desses cenários alternativos, ela permite uma análise mais aprofundada, da concorrência e os seus impactos no mercado. Como considerações finais, observou-se que não há um consenso na doutrina e na prática das autoridades de concorrência sobre como delimitar os mercados relevantes em ambientes digitais, principalmente o VOD. E a literatura também diverge, especialmente ao considerar a especificidade de cada mercado geográfico. No Brasil, existem alguns estudos que indicam uma substituição entre vídeo sob demanda por subscrição e TV paga, sugerindo uma pressão competitiva crescente do vídeo sob demanda. O CAD ele tem se alinhado a essas práticas internacionais e as análises da literatura adaptando-se ao crescimento da penetração da internet de alta velocidade no Brasil. O estudo ele concluiu que a substituição pelo VOD depende das condições de infraestrutura do mercado, o que pode levar a uma futura inclusão desses serviços no mesmo mercado relevante que a TV paga. Bom, eu tentei resumir bastante o documento. Esse foi o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Acho que agora a gente vai passar para Diandra. Obrigada. Parabéns, Camila, pela apresentação. Eu vou dar prosseguimento, né, ao que a Camila falou. Eu vou apresentar um pouco sobre a minha dissertação, né, que eu apresentei em 2020, minha dissertação de mestrado, que discutiu justamente o mercado de pod no Brasil, né, analisando dois casos específicos, que foi o AT&T Time Warner e a Disney Fox. Só que compartilhar com vocês. Então, boa tarde a todos. Bem, o que eu vou tratar aqui rapidamente, resumidamente, a minha dissertação de mestrado, tocando nos pontos que geram o debate, né, com o documento de trabalho, que justamente discutiu se existiria essa substituição entre VOD e a TV por assinatura. E aí, a partir disso, a gente analisou, eu e meu orientador, Luiz Carlos Prado, a gente analisou dois casos, que foi o Disney Fox e a TT Time Warner. Então, economia de plataformas de indústria audiovisual para análise desses problemas concorrenciais dentro do mercado ATT, dentro do caso brasileiro. Nesse cenário que foi estudado dentro da dissertação, a gente percebe que existe um processo, né, e ainda existe, na verdade, um processo de plataformização que altera essa dinâmica, que vão criar novas formas, tanto de concorrência, quando a gente como que se discute ao mercado digital e de inovação. Então, você tem essa possibilidade de você assistir conteúdo a qualquer lugar, a qualquer hora, em telas diferentes, né? Então, você tem mudanças profundas nessa indústria de mídia e tecnologia, né? Em que as fronteiras que antes eram bem delimitadas, você tem a distribuição, no caso, por exemplo, a distribuição primeiro para o cinema, depois para a TV, depois em vídeo. Você que antes tinha essa delimitação, né, acabam se desfazendo. Você, até na questão de distribuição ao mercado, você tira aquela janela, né, que você tinha entre as diferentes formas de mídia. E essa revolução digital, ela permitiu essa potencialização dessa criação de conteúdo. Então, é mais fácil, você tira um pouco dessas barreiras de criação de conteúdo audiovisual.
E como se sabe, é um mercado que você precisa de alto custo para poder, enfim, conseguir destaque. Então, você vai ter novos modelos de negócio, como a Camila muito bem apresentou, né? TVOD, SVOD, TV Everywhere, e o aumento, principalmente, da produção audiovisual de nichos. Então, você vai ter o surgimento de plataformas de VOD para diferentes tipos de nichos. Então, quais foram os objetivos principais dentro da dissertação, né? Foi principalmente analisar quais foram as transformações que ocorreram na indústria audiovisual na última década, principalmente no que se refere de TV por assinatura e plataformas OTT. Então, a pergunta é substituição e principalmente apresentar e discutir os problemas que vão, os problemas concorrenciais que surgem a partir dessas mudanças nesses mercados pré-existentes da indústria audiovisual, focando principalmente no mercado brasileiro. Então, a gente testou duas hipóteses. A primeira é que esses mercados de OTTs, com destaque para os OTTs de vídeos, que é o vídeo por demanda e o streaming, não vão eliminar os antigos, né? Mas eles vão alterar a dinâmica concorrencial desses mercados, né? Que causam implicações para as políticas regulatórias e concorrenciais. E a segunda hipótese que a gente testou foi de que a plataformização levaria, por um lado, à integração da indústria, mas, por outro, a sua fragmentação. Ou seja, também esta dinâmica traria vários desafios a serem enfrentados pelas agências reguladoras e antitrustes. Só rapidamente, como a Camila já passou um pouco sobre esses pontos, mas era só para trazer alguns princípios da economia da mídia que se encaixam, né, na economia audiovisual. Ela tem algumas características microeconômicas que muitas delas vão ser transferidas também para os mercados digitais, que é principalmente a não escassez, a não rivalidade, a oferta é sempre baseada em busca do lucro, você tem um rendimento altos custos fixos, né, custos fixos irrecuperáveis, economias de escopo, mercado de produto dual, ou seja, você tem quem vai ofertar e quem vai demandar, e o preço é sempre definido pela demanda. Então, a gente tem inicialmente essa cadeia ramificada do audiovisual, né, onde você tem programação, empacotamento, provisão de TV por assinatura, e onde você vai ter diferentes janelas de exibição, tanto no sentido da TV, né, física, quanto pelo vídeo por demanda, por salas de exibição, por locação, enfim. Bem, quando a gente trata sobre economia de plataformas, o que é a plataforma? Termo que vai se descrever intermediários que vão estar posicionados para realizar transações entre esses grupos de audiências. Então, você tem esse conceito de gargalos, que é o quê? Existe um ponto ali que uma empresa ela vai controlar e vai se tornar essa intermediária entre as transações, certo? Então, esse fenômeno da plataformização, ele vai realmente proporcionar a eliminação de vários serviços. Porém, plataformas, você tem diferentes tipos de plataformas. O que a gente está discutindo, o que a gente discutiu dentro dessa dissertação, foram as OTTs de mídia, em específico vídeo, que é onde se encaixaria o vídeo por demanda e o streaming. Bem, o vídeo por demanda, ele é esse tipo de plataforma cuja principal característica, como a Camila já bem falou, é a não linearidade, tá? A cadeia do audiovisual, do vídeo por demanda, difere-se de outros segmentos justamente por não possuir a etapa de programação. Então, como é que se dá a cadeia de valor do vídeo por demanda? Você tem a produção e o licenciamento, e o próprio vídeo por demanda, a própria plataforma de vídeo, ela produz e ela não precisa adquirir, ela sozinha ela já forma esses catálogos. E também tem uma nova circulação de conteúdos. Você não precisa passar exatamente pela cadeia das emissoras, né? Ali onde você precisa negociar com as emissoras. A plataforma OTT, ela já liga diretamente esse conteúdo para as audiências, para a audiência. Então,
com o surgimento do vídeo por demanda, a gente percebeu que existia um movimento das detentoras de TV por assinatura para tentar evitar essa movimentação do aumento da, do poder de mercado, né, dos vídeos por demanda. Então, a gente tem o chamado processo de cord cutting, que seria o quê? O processo de cord cutting é quando o consumidor ele cancela o seu a sua TV por assinatura para utilizar somente serviços de vídeo por demanda e streaming, né? Porém, esse processo de cord cutting, ele depende justamente da infraestrutura da rede, das tarifas de assinatura e principalmente qual é a atratividade dessas plataformas. Então, quais são as estratégias que as empacotadoras, né, elas têm para tentar evitar esse processo de cord cutting? Principalmente a expansão por multiplataformas. Então, você tem as próprias empacotadoras criando serviços, né? Claro, TV, Sky+, enfim. Você vai ter um pacote com múltiplos produtos, ou seja, não vai ser apenas a TV por assinatura, você vai ter banda larga, é, enfim, algumas ainda têm telefone fixo, você vai ter celular, enfim. E, principalmente, uma das grandes estratégias foi justamente a fusão e aquisição dessas empresas de conteúdo. Então, você passa a ser a distribuidora e a produtora daquele conteúdo e você oferta no seu próprio serviço de vídeo por demanda, ao invés de você licenciar ou vender, licenciar para outros concorrentes. Essa expansão por múltiplas tem como principal objetivo remediar e inovar as posições de. As redes de TV elas vão explorar essas oportunidades econômicas de elas produzirem, elas distribuírem. Vão existir economias de escala devido a esses custos de reprodução baixos, porque ela não precisa licenciar, ela mesma está produzindo aquele conteúdo. Você tem essa exclusividade desses conteúdos licenciados. E os provedores independentes eles vão, de fato, encontrar dificuldades para adquirir conteúdo. Nesse cenário, né, que foi o cenário em 2020, você já começa a Netflix, que era o principal serviço de vídeo por demanda, ela já começava esse processo de produzir os seus próprios conteúdos, né? Agora a gente vê, né, 4 anos depois, como é que isso se expandiu. Na verdade, agora praticamente todas as plataformas de vídeo por demanda, elas já estão produzindo seu próprio conteúdo, não apenas licenciando. Você tem as fusões e aquisições, né, que é para preservar essa posição de gatekeeper, de controlador de gargalos. Você tem esses ganhos econômicos que você vai possibilitar, né? Você tira essa etapa de licenciamento, você próprio vai produzir e distribuir. Você controla, né, parcela do mercado através da infraestrutura. E dentro das fusões e aquisições, principalmente no mercado, na indústria audiovisual, você tem algumas ondas, né, na indústria. A primeira onda que a gente pode perceber aqui entre os anos 90, né, aqui entre 90 e 2000, você tem uma disputa, né, dos mercados de ponto .com. Você tem uma grande onda ali dos mercados ponto .coms, né? Com a quebra, com o estouro da bolha, né, dos mercados de ponto .com, você tem aqui entre 2005, 2009, 2010, você tem né, uma onda de fusões e aquisições pós-bolha da internet, né, em que esses grandes conglomerados de mídia eles vão adquirir essas, essas empresas ponto .coms menores. E agora, assim, a partir de 2017, a gente estava percebendo uma nova onda, que é justamente essa onda em que você vai ter a fusão entre TV a cabo e o entretenimento. Então, se tem movimentos, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, da Comcast, da Liberty Global, da Disney, da AT&T, né? Recentemente também teve da Amazon com a MGM. Então, você tem uma nova onda de fusões e aquisições. Então, a gente tem dois argumentos principais sobre os efeitos dessa plataformização. Primeiro, que a dinâmica competitiva aceleraria, né, seria acelerada nesse mercado, porém, em contrapartida, essas empresas que possuem grande poder de mercado, elas teriam incentivos a realizar
estratégias anticoncorrenciais, né, o que levaria a uma perda de bem-estar. E o outro argumento é que um dos efeitos da plataformização, que surgiriam, essas novas empresas que surgem desse processo, elas vão criar distorções competitivas devido a defasagem regulatórias entre entrantes e incumbentes. Então, a integração ela teria como efeito o aumento da concorrência no mercado audiovisual. Então, como eu falei, né, no início, a gente estudou dois casos, o AT&T Time Warner e a Disney Fox. No AT&T Time Warner, a gente teve um problema de concorrência de natureza vertical, né, onde você tinha a AT&T, que ela era ela era dona, né, da Sky aqui no Brasil, e aí ela estaria adquirindo a Time Warner, a Time Warner, que é a dona dos canais, na época, né, era dona dos canais da HBO, Esporte Interativo, TNT, né? Então, no caso brasileiro, dois problemas surgiram dessa fusão, né? O primeiro é que a legislação brasileira, né, através da lei de SEA, ela impede que grupos de telecom participem de grupos de, de produção, né, audiovisual, e a eventual desaposse da Sky pela TT, ela geraria um aumento de concentração na TV por assinatura. Bem, só que a partir da análise dos casos, né, a gente teve dois mercados relevantes, né, que foram delimitados pela SG. O primeiro, né, o mercado montante, que seria relacionado ao grupo Time Warner, estaria relacionado com o mercado de licenciamento e programações de canais de TV paga. Né? Então, dentro desse mercado, a montante, a superintendência, né, do CAD, avaliou dois cenários de possibilidade de poder de mercado. O primeiro seria a competição entre todos os canais, e o segundo, a participação de cada canal separado por 6 gêneros diferentes: notícias, variedades, documentário, infantil, esportes e filmes e séries. Né? Esses dois últimos, os esportes e filmes e séries, também foram divididos em dois subgêneros. Ou seja, esportes, né, foram divididos em canais para pacotes básicos, que aí englobaria Fox, ESPN, Sport TV e o Esporte Interativo, que se desfez, né, com a fusão, e os canais de pacote premium, que seriam os pay-per-view. Né? E, no que diz respeito ao gênero filmes e séries, né, dividiu-se entre dois subgêneros: os pacotes básicos, que seriam os canais Megapix, TNT e Fox, e os canais premium, que seria justamente a HBO. E o mercado ajusante seria a própria Sky, que é o serviço de TV paga no Brasil. No que diz respeito à análise do VOD, do VOD, né, do serviço do OTT, eles dependeriam da infraestrutura das próprias operadoras. Então, você vai ter, dentro dessa análise, foi dentro da posicionamento do CAD com relação às plataformas OTT de mídias, nesse caso, houve a separação entre SVOD e TV por assinatura. O modelo de negócio ele não poderia ser considerado um competidor dos serviços de TV por assinatura, uma vez que a sua fonte de receita, assim como a TV por assinatura, ela não, a fonte de receita não é por assinatura e por anúncios, o SVOD também teria ali a assinatura e, em alguns casos, né, você também tem anúncios dentro do SVOD. Então, você tem uma redução da capacidade negocial e o poder dominante das empresas envolvidas na operação, tanto a montante quanto a jusante. O que foi analisado dentro do impacto do SVOD, na verdade, é que existiria uma relação de complementariedade e cooperação. E isso também foi o que foi decidido na análise, né? O Cole Shapiro, que quem foi que analisou o caso, ele identificou que a justificativa de que as plataformas de VOD, né, elas exerceriam pressão competitiva em relação aos programadores de TV a cabo era inverídica, uma vez que essas também mantinham um crescente aumento de preços ao longo do tempo com contratos e distribuidores. Então, na verdade, não existiria
processo de substituição, mas na verdade existiria um processo de complementariedade ou cooperação. A mesma coisa, né, a mesma visão ocorreu no caso Disney Fox, que era um caso de natureza horizontal. E nesse ano, na verdade, estava surgindo o Disney Plus. Agora a gente percebe que o Disney Plus ganhou mais mercado, né, como a Camila bem. Nesse caso, se referia principalmente às questões dos canais esportivos, né, porque você teria ali o problema da questão da ESPN. Eu acho que eu já. Bem, impactos, né, você teria um impacto no mercado de distribuição de filmes e no segmento televisivo. Bem, também no que diz respeito à visão das plataformas OTTs de vídeo, você tem uma concordância com o ato de concentração da Time Warner. As plataformas OTTs elas cresceram no segmento de conteúdo esportivo, mas não possuiriam a mesma abrangência dos conteúdos de canais tradicionais e que não inibiriam o aumento do preço por parte das programadoras. Ou seja, o surgimento dessas plataformas agregariam diferentes canais de conteúdos esportivos. Bem, então, quais foram as nossas considerações finais? A gente concluiu, por fim, que não existiria um processo de substituição entre o VOD e a TV. Tá? O que a gente acabou concluindo que não existiria, né, o surgimento desses novos mercados, mas os novos mercados eles não eliminariam os antigos, tá? O crescimento desses novos mercados, na verdade, alterariam a dinâmica concorrencial dos mercados, né? E, e certo consenso sobre as relações, né, do que fazer com o VOD, os dados apresentados e os debates, né, demonstraram que a plataformização leva, por um lado, à integração e, por outro, à fragmentação. Então, na verdade, você tem um processo de segmentação em diferentes modelos de negócio e uma tendência de transformação da TV por assinatura, que era justamente o quê? A TV por assinatura também agregaria o VOD e, a partir disso, tentaria não perder seus clientes ou atrair os seus clientes a partir da possibilidade de eles também terem acesso ao VOD. Né? Então, por fim, você também tem o crescimento das fusões e aquisições, né, para manter, você cria outros novos problemas, principalmente em mercados digitais, e a gente também discutia brevemente sobre uma necessidade de construção de uma regulação, né, para essas plataformas OTTs de mídia no Brasil. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Diandra. Acho que o trabalho da Diandra põe em contexto o trabalho da Camila, né, no sentido de que ele primeiro amplia, né, a discussão para a plataforma e aí a gente entende em que contexto que estão os vídeos sob demanda, mercado de vídeo sob demanda, e depois ela restringe até mais do que o da Camila e vai discutir das operações específicas que eu acho que são discutidas também no caderno, mas que a gente não abordou a Camila não abordou tão profundamente aqui nesse seminário. E aí agora eu queria chamar o Vinícius, e o Vinícius vai também para o micro, né? Assim, uma discussão mais micro e aí e relevante, que é sobre a tributação e o mercado relevante. Obrigada, Vinícius. Nada, só vou abrir só no arquivo aqui. Meu computador está um pouquinho lento, mas eu vou abrir aqui para poder. Vou botar só dois slidezinhos só para poder ter um parâmetro aqui do histórico que a gente vai seguir, tá? Beleza, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Vinícius Portela. Eu sou estudioso da área do audiovisual, sou servidor de carreira na Ancine e requisitado pela SEAI, trabalhando na SEAI desde 2020. E também estou aí há alguns anos estudando essa parte de TV paga e vídeo on demand, né, que acabou sendo uma evolução natural do mercado audiovisual, e pegando um pouco também essa parte da tributação. Então, na verdade, eu vou traçar um roteiro bem breve aqui, isso não é uma apresentação, é apenas um roteiro, sobre como se desenvolveu a questão da regulação das telecomunicações e depois como é que se desenvolveu a questão da tributação nas telecomunicações, para a gente fazer esse casamento e, ao final, a gente tratar um pouco dessa questão que foi um pouco tratada nas duas apresentações, tanto da Leandro como da Camila, com relação a todas essas definições, mercado relevante, só que assim, a gente vai trazer um processo que é meio que anterior,
e que acaba influenciando em todas essas definições que às vezes acabam não sendo nem relatado, né, pela literatura e que a gente tem que ter um pouco de atenção, justamente porque um dos elementos, como a Camila muito bem colocou, da análise de mercado relevante é a formação do preço, né? Então, a nossa conclusão vai ser bem nesse sentido, de como que o preço ele pode ter uma formação influenciada por fatores externos, aqui, no caso, a tributação, e como que isso pode dificultar esse já tormentoso processo de análise e de delimitação de mercado relevante, num mercado tão dinâmico, enfim, tão inovativo. Então, pessoal, assim, eu vou dividir na verdade, é mais uma colocação para debate, né? No que se refere ao setor de telecomunicações, a questão regulatória e a questão tributária. Então, do ponto de vista da questão regulatória, a gente tem o setor de telecomunicações, o primeiro grande marco regulatório, o LE 4.117/62, que era o código antigo, o Código Brasileiro de Telecomunicações, que inclusive trazia a regulação de todo o setor de telecomunicações, inclusive a radiodifusão de sons e imagens, né, que é um serviço tecnicamente de telecomunicações, né, de transmissão de sinais, ligando pontos específicos e comunicando-os. É, e depois a gente tem lá na década de 90, né? Você tem todo um acompanhamento histórico do desenvolvimento de outros segmentos de mercado, que a Leandra muito bem, o Diandra muito bem colocou, né? A gente hoje, no início da apresentação dela, os segmentos de mercado eles vão perdendo um pouco o sentido, porque cada vez eles estão mais misturados, né? Mas na década de 70, 80, 90, a gente tinha a criação de novos segmentos de mercado. Então, você tem o crescimento do vídeo doméstico e depois o crescimento da TV paga, não só como um novo modelo de negócio, onde você poderia carregar mais conteúdos, né? E você vê que essa preocupação do carregamento quanto a mais conteúdos, do ponto de vista da estratégia empresarial, ela é muito importante, né? Então, a gente tem o desenvolvimento de novos segmentos de mercado que vão levar a uma regulação econômica na década de 90 do setor de TV paga, que era feita por tecnologia. Então, a TV a cabo ela foi regulada por lei, a Lei 8977 de 95, e você tinha uma regulamentação específica legal para um tipo de tecnologia que era associado aos principais players na época, né? Inclusive do audiovisual. Você tinha no grupo Globopar, eles, enfim, eram à época da década de 90 dono da NET e outros programadores, então tinha até uma relação, um encadeamento vertical que o Grupo Globo, inclusive, pareceu replicar do modelo que ele tinha da difusão de sons e imagens, né, com o desenvolvimento a partir da ditadura militar, da década de 70, e eles parecem que, no início, replicam esse modelo de verticalização. Então, eles têm tanto o domínio da parte de infraestrutura, como o domínio da parte de programação, enfim. E aí, obviamente, um carregamento de canais com muito mais espaço, né, com uma escassez reduzida de espaço para a colocação de conteúdo. E aí você tem aí a TV paga crescendo e com essa regulamentação legal, tá? E como um serviço de telecomunicações, como era a TV paga, né, TV a cabo, satélite, você tem também a criação do novo marco regulatório do setor de telecomunicações, a Lei 9472 de 1997, que é o novo Código Brasileiro de Telecomunicações, que vai tirar do aspecto regulatório de mercado a difusão, mas vai regular aspectos técnicos, né, como aparece lá no final da Lei 9472. E aí, historicamente, nesse modelo, nesse momento, é que surgem os serviços essencialmente de telecomunicações, inclusive de radiodifusão de sons e imagens, que era essencialmente de telecomunicações, mas por outras questões, talvez até mais políticas, você tem ali a retirada da regulação mais específica, e você tem um serviço que usa a rede, que é o serviço de valor adicionado. Então, parece importante a gente trazer esse marco histórico de quando que surge esse conceito de serviço de valor adicionado, que era apenas um serviço de valor adicionado que utilizava uma rede de telecomunicação, não era um serviço de telecomunicações. E aí surge ali o ATT com aquilo que ele tinha de inovação tecnológica, que era algo pequeno, né, provedores de internet, uma coisa assim muito nova à época, mas que a gente pela própria inovação e pela capacidade, né, como coloca muito bem Schumpeter, de destruição criadora do processo inovativo, a gente não sabia o que ia dar. Então você define um servicinho lá, que era um servicinho parecido, que usava a rede, mas que não tem absolutamente a essência de um serviço de telecomunicação, que era esse serviço de valor adicionado.
Então, na década de 10, você tem a evolução da regulamentação, da regulação econômica do setor de TV paga, com a Lei 2485, 2011. Foi uma grande evolução, não só na parte de fomento, mas principalmente na parte de regulação. Serviu também como de grande crescimento para a Agência Nacional de Cinema no que se refere à sua função reguladora institucional. Eu lembro que eu debatia muito com o professor José Vicente da UERJ, antigamente, antes ele ainda era, enfim, doutorando, enfim, e me ajudou também na orientação e foi da minha banca do mestrado, e ele falava assim, eu não vejo função regulatória não sim. E ele acabou mudando um pouco esse posicionamento, até pelas nossas conversas, mas principalmente, que ajudou muito foi o surgimento da Lei 12.485 de 2011, que ela realmente implementou ali funções regulatórias jurídicas, né, função de regulação, possibilitar a aplicação de sanções, com relação a esse segmento de dever por assinatura, que passa a ser dividido em camadas e passa também a ser regulado em camadas. E aí você tem a Anatel fazendo a regulação da camada de infraestrutura e a Ansim fazendo a regulação da camada de conteúdo em alguns dos seus aspectos e alguns de suas atividades, né, como empacotamento e a programação, que são as atividades que estão previstas no artigo 4º lá da Lei 12.485 de 2011. E nesse mesmo momento histórico, a gente tem a criação de um serviço de valor adicionado, que, como todos os outros, não pareciam ser os mais relevantes, e que é o surgimento do Video On Demand, do OTT, essa possibilidade de expansão desses serviços com o uso da internet, em virtude do próprio desenvolvimento da internet e das tecnologias, né, ligadas à transmissão, principalmente nos celulares. Né? Então, 2G, 3G, 4G, 5G agora, a partir de 2020, 2021, que vão facilitando essa possibilidade de você assistir conteúdo, consumir conteúdo audiovisual, né? E dentro de uma empresa que apenas usa a rede de serviço de valor adicionado, que é o OTT. Então, ao longo da década de 10, você tem um grande crescimento da TV por assinatura, você tem os dados ali do grande crescimento de número de assinantes, você tem dados também sobre o crescimento de consumo de conteúdo audiovisual brasileiro, em função dessa política pública da 12485 de 2011, também de trazer as cotas de conteúdo, e você tem um grande crescimento do setor de TV paga, só que ao final da década de 10, você já começa a ter um modelo de negócio do VOD que vai se desenvolvendo, que começa a ocupar os celulares, então as pessoas passam a consumir audiovisual na sua mão, né? Anywhere, né? Aquela coisa que vale tanto para o home office como para o consumo de audiovisual, né? Qualquer lugar, né? Everywhere, qualquer lugar você consegue consumir audiovisual. E essa é uma possibilidade que os serviços de OTT começam a possibilitar para as pessoas, além de você fugir daquele modelo tradicional da linearidade da programação do canal, né? De programação, que pressupõe essa linearidade de programação, que pressupõe esses horários pré-determinados, né, numa geração que quer tudo muito mais imediato. Então, assim, o OTT ele passa a servir a um novo público, e até o público mais antigo, de uma forma relativamente mais eficiente. Olha, eu vejo o que eu quero, a hora que eu quero. Né, e nesse sentido também outros modelos de OTT já tinham um desenvolvimento mais pleno, apesar do modelo de negócio ser diferente, como o do YouTube, né, que você tem o free demand, né, que você não precisa efetivamente pagar por uma assinatura, você não tem um acesso condicionado, um acesso de conteúdo condicionado a pagamento. Então você tem um crescimento muito grande que, obviamente, vai impactar em todos os modelos de negócio, em toda a formação estrutural, até acadêmica, né, da separação dos segmentos de mercado, do setor audiovisual como um todo e da TV paga particularmente, porque era aquela que conseguia abranger essa grande quantidade de conteúdos no seu portfólio, e esse era o diferencial da TV paga, enfim, que surgiu, que ajudou na sua expansão. Então a gente tem, como a Diandra colocou, eu até botei aqui no final, né, o combo de streaming por R$ 109,90, que é a nova aposta da Claro para o mercado de TV por assinatura. É engraçado que eu mandei essa notícia essa semana pro pessoal do grupo lá do trabalho, a gente fica direto assim, a gente trabalha muito mais no WhatsApp, né? E falei, ó, pessoal que chegou aqui. Porque eu lembro que na apresentação do GTCA, que é um trabalho muito bem conduzido pelo Ministério das Telecomunicações, a gente tinha uma aposta, né? Estudando, enfim, a gente lá hoje DENF, né? Na CA, hoje é DENF, a gente tinha uma aposta que era o seguinte: eu entendia que o mercado TV paga, porque muita gente apostava que o mercado TV paga ia sumir, do ponto de vista regulatório, porque ele não ia conseguir competir com um segmento que era mais eficiente em termos de consumo, né, principalmente para o público jovem, e que principalmente tinha um preço muito mais barato, que é o segundo momento que a gente vai entrar na discussão.
E a minha aposta era, eu acho que a TV paga não vai acabar. Mas por que que a gente apostou um pouco nisso? A gente, enfim, usou alguns estudos. Por quê? Justamente por causa da precificação. Porque para o consumidor consumir diversos serviços de VOD, e nessa época, isso foi em 2020, 2021, a gente tinha assim, o preço do Netflix, por exemplo, aumentando em 100%. Ah, mas saiu de 15 para 30. Não. Então, financeiramente, o impacto era muito pequeno. Mas nós tínhamos serviços que aumentavam em 100% o valor. E nós fizemos esse acompanhamento de preço, né, de 2017, 2020, 2021, e a gente falou, ó, a tendência desse serviço é aumentar o preço, porque eles têm um preço muito reduzido. Para aumentar a escala, aumenta a necessidade de pessoas, né, de quererem consumir os seus conteúdos, e depois eles vão conseguir aumentar o preço. E aí eles vão perder, podem vir a perder escala, que eu acho que até isso não aconteceu, porque continua aumentando o número de assinantes, mas principalmente vão ganhar em preço. Então, para eles, vão conseguir continuar mantendo um bom faturamento dentro da dinâmica de mercado. E aí, o grande detalhe é que para o consumidor, você pagar R$ 20 e ter 3, 4 streamings, ok. Você pagar R$ 80 e ter 3, 4 streamings, no peso para ele já ficaria muito mais caro. Você ter três, quatro, imagine, 4 streamings a R$ 100 são R$ 400. Aí você olha para a TV assinatura do lado, e essa foi a conclusão que a gente chegou, ó, consigo o pacote aqui por 200 e poucos reais, R$ 234, R$ 300. E o número de streaming não parava de aumentar, e aumentou muito mais, né? Mesmo com as fusões. Então a gente, na época, tinha Netflix e Amazon, depois foi Disney Plus, Star Plus, enfim, e vários outros canais, inclusive aqueles que estão fora, né, daquela aquele market share que a Camila trouxe para a gente, né? Que você vê, já tem praticamente 8, 9 players relevantes, uma boa fatia de mercado. E aí, para o consumidor consumir todo esse conteúdo específico, porque ali é um conteúdo dividido por marcas, então tem o Time Warner, HBO, só passa conteúdo, em regra, só passa o conteúdo deles e os campeonatos que eles compram. Então, para eu ter Globoplay, aí eu quero ver, mas eu quero ver o Campeonato Brasileiro, mas eu quero ver aquela série da Globoplay. Aí bom, você tem que comprar outro tipo de serviço. Claro que tem, estou falando de uma forma mais tática, a gente tem vários, em termos de modelo de negócio, algumas variações, mas o fato é que ficaria muito mais caro para o consumidor. Então, nossa aposta é, a TV paga não morre, porque ela vai ter competitividade de preço em breve para o consumidor, porque ela vai conseguir agregar todos os grandes players do mercado, né, como o grupo Time Warner, o grupo Globosat, que no Brasil ele é efetivamente relevante, o grupo Universal, etc, etc. E não foi o que aconteceu. Na verdade, o que a gente vê é a TV paga indo para o VOD, né? Porque justamente nesse exemplo que eu coloquei aqui do combo de streaming, em que você, enfim, como você também pode utilizar a internet, você acaba ofertando isso por um preço mais barato, enfim. Mas, de qualquer maneira, uma conclusão do que a gente falava, que era no sentido de que elas não iam morrer, ela se manteve, num arranjo diferente do que a gente pensava. Não que esse arranjo não possa acontecer, você pode ter o streaming ainda ficando muito mais caro, mas, na verdade, algumas operadoras de TV paga, elas se apropriaram do streaming para colocar isso como modelo de negócio e oferta de conteúdo. Então, assim, e como acho que a Diandra colocou bem, né? Hoje, ao que parece, a gente tem muito mais complementariedade do que substituibilidade, que era uma coisa que ali de 2018, 19, 20, 21 era muito difícil a gente conseguir fazer uma projeção, e até a Camila coloca muito bem isso, né, no histórico que ela fez dos estudos de mercado relevante, como que o CAD, em alguns momentos, ele não precisava fazer essa definição extremamente complexa, difícil e alterável em virtude da dinâmica de mercado. Então, eles não fizeram, e quando fizeram também foram bastante precisos, mas assim, dentro daquela necessidade, daquele caso específico. Eu acho que esse é uma das coisas mais relevantes do documento que a Camila trouxe, que é justamente trazer, né, ela usa um termo muito interessante, quando estava lendo o documento, que é os vasos comunicantes do mercado relevante. Que é justamente isso, o mercado relevante não é algo fixo, não vou definir a dimensão produto, definir a dimensão geográfica, pronto, acabou, resolvemos o problema, podemos sair para jantar. Isso não existe mais, porque o mercado inova e você vai estar sempre, você vai precisar sempre alterar esses conceitos de mercado relevante, que é um norte importante para as questões de análise antitrust, mas como a Camila muito bem colocou, não é fundamental e não é aquilo que vai delimitar tudo em virtude dele ser dinâmico. E a dinâmica do encontro do mercado relevante, ele tem a ver com a dinâmica do próprio mercado. E o nosso mercado, esse mercado de telecom, audiovisual, que também está cada vez mais misturado, ele é um mercado com esse potencial de
destruição criadora muito grande, né? Ele realmente destrói estruturas, enfim. É, inclusive, esse foi esse livro que o Schumpeter fala, foi a Diandra falou dos Carlos de Lennon. Parado também me ajudou muito na minha orientação na UFRJ, né? Ele é um professor fantástico. Ele fez um trabalho fantástico sobre a fusão Sky DirecTV muito lá atrás, né? Que a gente, como ele era conselheiro do CAD, ele foi o relator do caso. É um trabalho que até hoje é referência, assim, né? Para a gente fazer uma referência histórica do mercado e das atividades econômicas do mercado relevante. Então uma contribuição já antiga, né, de um professor realmente brilhante que no CAD e fora do CAD está sempre contribuindo muito para a evolução. Mas aqui, já indo para o final, que é como eu disse, né, eu ia fazer esse histórico e trazer a parte tributária para a gente poder jogar essa reflexão sobre a questão da formação do preço. E quanto aos tópicos de tributação das telecomunicações, a gente tem também um modelo de tributação por meio do imposto de circulação de mercadorias e serviços. Com a Constituição de 88, a gente tem a inclusão dos serviços, né, de transporte intermunicipal, que é irrelevante para a gente agora, mas dos serviços de comunicação, que antes você tinha um imposto separado, né, de energia elétrica, etc. Isso tudo foi jogado para o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e foi colocada a competência para os Estados-membros, o que para o imposto de valor agregado foi um erro que vai ser corrigido agora nessa transição da reforma tributária, porque o nível de complexidade tributária fica muito grande e o nível de guerra fiscal também ele fica muito avançado, porque o tributo acaba sendo um instrumento enfim, de atração de empresas, etc. E isso, obviamente, causa uma guerra fiscal e faz com que fiquem combalidas as finanças de alguns estados brasileiros, né? Mas, com relação ao que interessa para a gente aqui, a gente tem o serviço de telecomunicações inserido dentro da competência tributária dos estados para tributação por meio do imposto ICMS. E nós temos a emenda constitucional, se não me engano, é 33 do 2001, até vou conferir depois se está certinho, mas se houver emenda constitucional no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, né, por pressão das empresas de radiodifusão de suas imagens, que retira a incidência do ICMS sobre este serviço de telecomunicações específico, até porque eles alegaram que, corretamente nesse ponto, né, que eles prestavam um serviço que, em tese, era de graça para as pessoas, um serviço de telecomunicações relevante, e eles deixou de incidir o ICMS sobre serviços de telecomunicações, que é uma mudança relevante, porque isso, hoje, quando a gente pega as empresas de telecomunicações também operando no mercado de conteúdo, a gente tem o ICMS incidindo sobre essas empresas. E a gente sabe que o ICMS é um imposto caracterizado por ser um tributo indireto, em que ele reflete diretamente no preço, né? Ele é repassado diretamente para o preço, que acaba sendo arcado pelo que a gente chama na doutrina do direito tributário, pelo contribuinte de fato, né? Então a gente vai comprar um biscoito no mercado, a gente tem, enfim, esse problema, a gente paga o ICMS embutido, hoje até vem por questões de transparência fiscal, por questões de transparência fiscal, você traz o preço separado, mas a questão é que a gente hoje, esse impacto, pelo fato das empresas de tecnologia estarem operando também no setor de conteúdo, né, ressalvadas ali as questões técnicas, principalmente do artigo 5º e 6º da Lei de TV Paga, mas a gente vê que os modelos de negócio cada vez estão mais conectados, essa não incidência de ICMS no setor de radiodifusão, que foi mantida aí com os novos impostos, né, do IBS e CBS, da reforma tributária, que vão compor o grupo dos impostos de valor agregado do sistema tributário brasileiro, continuam sem fazer esse pagamento. Tá? E dentro, já finalizando aqui, dentro do modelo de negócio, né, inclusive da privatização e do arranjo institucional que foi montado para esse modelo privatista no setor de telecomunicações, a gente teve um grande crescimento de contribuições interventivas, contribuições de intervenção no domínio econômico, do artigo 149 da Constituição Federal, para o setor de telecomunicações. Então, a gente tem a criação em 2000 da CID-FUST, que vai ajudar a criar o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações. Nós temos a criação da CID-FUNTEL, incidindo inclusive sobre a mesma base de cálculo, né, o faturamento das empresas.
que os tribunais superiores entenderam que não tinha uma situação de bis in idem, que a gente chama de tributário, apesar de claramente ser um bis in idem, porque você tem uma tributação sobre o mesmo faturamento, são dois tributos diferentes sobre a mesma base de cálculo, mas enfim, foi o entendimento que se teve. Então você cria duas novas contribuições, depois você tem a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, que ela nasce com uma cara de taxa, mas depois ela também se amplia, ela tem incidência sobre a remessa do exterior, depois ela passa a incidir, né, fazendo um componente ali junto com as taxas do Fistel, que já existiam desde a década de 60, as taxas do Fistel, né? Então, assim, a gente tem aí pelo menos quatro tributos, e do ponto de vista dos impostos, que aí não é necessariamente relacionado à União, a gente tem o ICMS, que incidia sobre o serviço de telecomunicação, e no caso do serviço de valor adicionado, a gente não tinha a incidência de nenhuma dessas contribuições. A gente tinha uma modalidade de PIS/COFINS que é mais barata para o serviço de valor adicionado, e do ponto de vista do imposto, eles cobravam o imposto sobre serviço, que era o antigo não, ainda está vigente, né? O imposto sobre serviço que é de competência municipal. Então, já caminhando aqui para o final, esse histórico da tributação, ele vai mostrar para a gente que existem alguns setores que têm uma carga tributária muito maior do que outros setores. Então, no setor de telecomunicações, nós temos ali uma incidência aproximadamente de sete tributos, né, sendo três contribuições específicas, né, Condecine, CID-FUS, CID-Funtel, inclusive a CID da Lei 11.652, que é a CID sobre a contribuição da fomento da radiodifusão pública, da Lei 11.652 de 2008, se não me engano. Então, você tem ali quatro CIDs sobre o setor, né, de telecomunicações, o ICMS, que tem uma alíquota muito maior do que a do ISS. Então, como são impostos que têm repercussão para o contribuinte de fato, você acaba que você tem um preço que é repassado para o consumidor, que fica mais caro, enquanto que o serviço de valor e o PIS/COFINS, que é na modalidade mais cara cobrado com relação aos serviços de telecomunicações. E o serviço de valor adicionado, você tem três tributos, sendo que o ISS é mais barato que o ICMS, o PIS/COFINS é mais barato que o PIS/COFINS cobrado para empresas de telecomunicações, e você não tem todas as contribuições setoriais, incidindo sobre o serviço de valor adicionado, que era natural na década de 90, início da década de 2000. Quando o ATT passa a ser o serviço de valor adicionado, porque tecnicamente a definição realmente os enquadra neste, e eles passam a estar sujeitos somente a esses três tributos, quando você repassa esses tributos para o preço, você tem um conjunto de precificação completamente diferente. Então, voltando e finalizando aqui, para apenas jogar essa reflexão, nós temos uma situação em que empresas estão competindo com um grau de complementariedade ou substituibilidade ainda indefinido, mas que a gente, né, consegue perceber que existe uma conexão intrínseca ligada entre essas empresas, sendo que algumas dessas empresas têm uma carga tributária muito menor do que outras empresas. E na análise que a gente fez, a análise que a gente tem lá na DINF, a gente percebe claramente que com o preço sendo mais barato, o preço é um dos elementos da definição de mercado livre. Não é o único, não é o mais importante, dependendo do caso, mas assim, ele é um fator que impacta diretamente no aumento, na diminuição na demanda, né, de um determinado produto. E a gente tem produtos que, aparentemente, segmentos de mercado que têm um grau de concorrência forte, ainda que a gente tenha uma interação e uma complementariedade muito maior. Eles estão competindo no mercado e com uma precificação muito diferente, muito em virtude dessa tributação que é feita. Então, assim, a reforma tributária ela vai tentar, de alguma forma, corrigir um pouco isso, e vai corrigir com relação ao ISS, o ICMS, o PIS/COFINS, né, que você vai ter alíquotas únicas, enfim. Eu nem sei o grau de detalhamento, porque isso também está sendo discutido na lei complementar, mas, enfim, você tem uma mudança de dinâmica com relação aos impostos. Então, a reforma tributária para o setor de telecomunicações ela é positiva para poder equalizar essa carga tributária entre empresas que competem entre si, mas existe toda uma tributação setorial muito diferenciada ainda com relação às contribuições de intervenção do domínio econômico, que merecem uma análise e um estudo, porque isso tem impacto, inclusive, no desenvolvimento que essas empresas vão apresentar e na capacidade que elas vão ter de competir, especificamente porque elas têm uma influência muito grande na formação desse preço.
Então, acho que é uma questão importante que a gente tem que trazer discussão, esse foi o meu objetivo, né? Trazer essa discussão sobre a importância de nós discutirmos também a tributação setorial sobre setor de telecomunicações. É, acho que sumiu aqui, né? Era isso. Agradeço, Tatiana, agradeço, Camila, diante de todo mundo. Muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde para todos. Muito obrigada, Vinícius, pela apresentação. Acho que essa discussão dos impostos, ela acaba sempre a gente não prestando atenção quando a gente está definindo o mercado e pode fazer muita diferença, no, como você falou, nos preços e ao É, final em quem compete com quem, né? Eu não é, sei se mais alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma pergunta para qualquer um dos três. Se, se tiver, pode levantar a mão ou abrir a câmera. Eu acho que vocês não deixaram ninguém com dúvidas. Então, eu só queria agradecer de novo a participação da Camila e também o documento de trabalho, né, feito, e da Diandra e do Vinícius. Enfim, a gente depois disponibiliza também a gravação. Muito obrigada. E obrigada também para quem está assistindo aqui. obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Valeu, gente. Obrigada, viu? Excelente apresentação.